aí, pessoal? O Game Shark de hoje tem muito peão, muito boiadeiro, tudo isso e muito mais aqui com meu parceiro Lucas Arraes. Como você tá, meu filho? Prazer, meu nome é Zé, Bruna Pé de Panilhas. Como é que você tá, minha consagrada? Tudo bem? Estou muito bem-vindo aqui para mais um Game Shark. Ai, eu só tô... É na sola da bota, é na palma da bota. É na sola da bota, é na palma da bota, é na sola da bota. Fritando aqui com o meu chapéu emprestado de Dave Morales. Maravilhoso esse chapéu, porque hoje a gente vai falar, Lucas, de Velho Oeste, piu-piu-piu, capim no mato, cavalo, muita coisa louca, porque a gente quer explorar o mundo de Red Dead Redemption. Então a gente vai começar pelo começo, né, Lucas? Exatamente, Bru. O jogo ele começou a ser produzido pela Capcom lá em 2002 e era uma espécie de sucessor espiritual de Gunsmoke, que era um game arcade da empresa japonesa, né, da Capcom. O jogo chegou a ser anunciado pela Capcom em 2002, mas no final do mesmo ano, devido a diferenças criativas com o estúdio que desenvolveu o game, ele foi deixado de lado, mas não para sempre, Bruna. No caso a gente tá falando primeiro de Red Dead Revolver, que foi lançado em 2004 para PlayStation 2 e Xbox, mas ele passou essas dificuldades aí antes de ser finalizado. E só para quem não sabe, Red Dead é uma franquia de jogos de ação e aventura que tem como base da temática o Velho Oeste estadunidense. Só que a proposta dele não é ser uma obra histórica assim, que puxa bastante a realidade. Na verdade, é meio que contém assim muitos elementos fictícios e alguns aspectos históricos, mas não é o foco do jogo. No final de 2002, a Rockstar Games apareceu na brincadeira e comprou o estúdio que desenvolveu o Red Dead Revolver, e hoje é conhecido esse estúdio como Rockstar San Diego. Com a equipe todinha alinhada, o game voltou a ser produzido a todo vapor para finalmente ser lançado. Bru, e o começo dessa história, dessa franquia que a gente gosta tanto, que é Red Dead Redemption, começou com Red Dead Devolver, que é esse jogo que está ambientado em 1880, durante a expansão estadunidense para o território oeste da América do Norte. No jogo a gente controla ali um personagem em terceira pessoa e a gente vive o Red Harlow, que é um caçador de recompensas. E aí a narrativa vai acompanhando o Red em busca por vingança. Ele tá atrás dos responsáveis que assassinaram os pais dele quando ele era apenas um adolescente. E Revolver segue uma narrativa linear. Durante toda a sua jornada você vai enfrentar inimigos, caçar criminosos e atirar em muita gente, é claro. E além de atirar na galera com pistolas, rifles e shotguns, Red também pode usar equipamentos de usos únicos, como facas arremessáveis, coquetéis Molotov e até explosivos para deixar tudo Velho Oeste, pesado. E pra quem não conhece muito o Revolver, porque tem muita gente que jogou o Redemption 1 e o 2, mas não jogou o Revolver, é bem comum, vale mencionar que a história desse jogo também é dividida em níveis que contém chefões. Ao vencer uma luta contra esses chefões, uma boss fight, e avançar na narrativa, o jogo vai te dar uma nota pro seu desempenho no nível que pode garantir alguns prêmios ao jogador, como por exemplo novas armas e personagens jogáveis inéditos. Para atingir as notas, você precisa realizar algumas atividades secundárias e desafios durante a fase, como terminar ela rapidamente ou não errar nenhum tiro. Não é fácil não. Não é mesmo, Bru? E apesar do jogo não ser em mundo aberto, né, durante as fases a gente consegue explorar elementos das cidades e até interagir com NPCs que vão ajudar a gente a se aprofundar mais nessa história. Além de Red, durante a campanha a gente também controla outros personagens em trechos mais específicos dessa história. Cada personagem tem uma arma principal característica que vai ali diferenciando um pouquinho da gameplay. E é legal mencionar também que o Revolver ainda introduz a mecânica Dead Eye na franquia. Ela existe até hoje. E essa mecânica ela permite que o jogador desacelere o tempo para mirar os seus tiros nos adversários. É muito útil quando tem muitos inimigos na sua frente. Então ela é bastante presente em duelos característicos do Velho Oeste na franquia. Bru, e apesar da história rica da campanha, o game ainda conta com um multiplayer local para até 2 jogadores.
No modo a gente joga contra bots, né, contra personagens controlados pelo computador, em uma batalha todos contra todos, em que, claro, nossos heróis têm que sobreviver até o último homem ficar em pé. Bom, Red Dead Revolver foi bem aceito pela crítica e pelo público, recebendo nota 73 para PlayStation 2 e 74 no Xbox. Apesar de não ter sido um grande sucesso assim explosivo quando foi lançado, esse lançamento foi o suficiente para Rockstar continuar investindo na franquia, como a gente já sabe muito bem, né, Lucas? Isso mesmo, Bru. Pavimentou o caminho para o anúncio que chegou mais tarde. É claro que a gente está falando de Red Dead Redemption, que foi anunciado em 2009 e lançado em 2010 para o PlayStation 3 e para o Xbox 360. O game ele não segue a história de Red Dead Revolver, mas sim apresenta uma nova narrativa com um novo formato e novos personagens. Esse jogo ele começou a ser desenvolvido logo após o lançamento do Revolver por uma equipe que, somada, tinha mais de 800 pessoas envolvidas. O projeto não teve seu orçamento revelado oficialmente, mas estima-se que foi gasto pelo menos 80 milhões de dólares na produção. É muita coisa. Demais, bro. E assim, como já é infelizmente costume na indústria de games, o projeto teve também algumas denúncias de crunch, que é aquela prática em que os desenvolvedores precisam trabalhar mais do que devem, né? Mais do que estão ali assinados na carteira. Alguns devs, eles chegaram a relatar que trabalharam por 12 horas diárias nesse jogo e ainda com agravante, bro, recebiam menos do que a média da indústria na época. É, bem complicado. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no Red Dead Redemption 2 também, porque rolou crunch no desenvolvimento desse jogo também. Mesmo assim, o primeiro Red Dead Redemption chegou ao mundo e nesse mês, inclusive, Lucas, completou 11 aninhos. É um número quebrado, mas vale mencionar. O grande diferencial do segundo jogo da franquia foi justamente a introdução de um mundo aberto no gameplay. Para criar uma ambientação favorável à imersão, os devs escolheram justamente o mundo aberto e chegaram a fazer várias viagens para o oeste dos Estados Unidos para se inspirar aí nesse desenvolvimento. É muito legal. E agora em terceira pessoa e com esse mundo aberto, o jogo ele vai se passar em 1911, ainda durante a expansão dos Estados Unidos ao oeste, né? Dessa vez a gente controla o John Marston, que é um ex fora da lei. E tem um detalhe, o John, ele teve a sua família sequestrada pelo FBI como uma forma de chantagear o protagonista a caçar sua antiga gangue e entregar todo mundo para as autoridades. A partir disso, você tem que vagar pelo Velho Oeste atrás dos membros da sua gangue para conseguir se reencontrar com a sua família. E aí você vai ter que batalhar, conseguir aliados e encontrar muitos e muitos inimigos. E aí, bro, pra se movimentar nesse mundo, a gente tem algumas opções, né? A gente pode encarnar o Velho Oeste e usar o cavalo, né? Cavalgar pelo Oeste. Ou, se quem tiver, o jogador que tiver um pouquinho mais de pressa, pode optar pelo sistema de viagem rápida, que aqui funciona com os trens. Com o mundo aberto, a franquia acabou se tornando muito mais imersiva e realmente trazendo muito mais essa ambientação onde se passa a história. E além das missões, você tem a possibilidade de explorar o mapa e interagir com alguns acontecimentos aleatórios que rolam. Tem até enforcamentos públicos, você pode de repente se deparar com um duelo. Se você quiser, você pode aceitar contratos de caçadas por recompensas e muito mais. Tem muita coisa nesse jogo. E tem um sistema muito interessante que foi introduzido nesse jogo, na verdade 2 sistemas, né? O primeiro que eu destaco é o sistema de honra, que serve para medir sua moral. Ou seja, quando você captura um criminoso ou ajuda algumas pessoas, alguns NPCs, a sua moral vai ficando alta e positiva. E a sua moral também pode ser negativa, que é o que acontece com aqueles jogadores que preferem seguir um gameplay mais ousado, por assim dizer, com muitos crimes, assassinatos e roubos. Esse sistema de moral, ele se alia com o sistema de fama, que influencia diretamente em como os personagens não jogáveis, os NPCs, vão reagir ao John no mundo. Uma boa moral vai fazer com que os NPCs te tratem bem e já a negativa pode fazer algumas portas se fecharem literalmente. Literalmente mesmo, Bru. Porque quando a gente comete um crime nesse jogo, perto de algumas pessoas, as testemunhas elas correm direto pra polícia pra te denunciar e te tornam um procurado. Quem jogou GTA vai lembrar que existe aí uma mecânica semelhante nos jogos também da Rockstar, né?
E assim, pra lidar com esse tipo de perseguição, você tem algumas opções. Você pode fugir, você pode lutar contra as autoridades ou até oferecer ali, ó, um suborno pra tentar se livrar. Sim, e além da campanha principal de pelo menos 17 horas, Red Dead Redemption também conta com uma DLC paga e um modo multiplayer gratuito. A DLC Undead Nightmare é uma campanha adicional que conta com zumbis em uma linha do tempo alternativa. Apesar de parecer um pouquinho maluco e fora da curva, a expansão foi muito bem recebida pela crítica e pelos jogadores também. Exato, Bru. Ainda tem o modo multijogador que oferece partidas para até 16 pessoas, sendo elas divididas em 2 equipes ou naquele sistema todos contra todos. O modo multiplayer ainda tem modalidades no estilo mata-mata, tem uma espécie ali de capture a bandeira e um modo de mundo aberto em que você pode criar ou se juntar a uma gangue. Olha, Lucas, é uma certeza que Red Dead Redemption foi definitivamente um sucesso. Até hoje o game tem nota 95 no agregador de reviews Metacritic. O jogo também vendeu mais de 8 milhões de cópias em menos de um ano e foi indicado a várias premiações daquele ano, recebeu nomeações de melhor jogo e ganhou algumas delas também, né? Não, totalmente, Bru. E assim, eu acho que o jogo deixa um legado imenso sobre construção narrativa e como você criar ambientes imersivos, principalmente aqui para as desenvolvedoras ocidentais. Muitos jogos, né, orientam a gente, por exemplo, na Idade Média, né, a gente pode citar Skyrim como um belo exemplo, mas Red Dead trouxe, eu acho que, um modo de fazer isso com um mundo mais próximo da realidade, né? Eles localizam a gente num período histórico e fazem isso muito bem, mostram como fazer isso muito bem. Ah, sem dúvida alguma. Eu ainda não tive a chance de terminar o primeiro Red Dead Redemption. Eu sei, infelizmente, de tudo que acontece na história. Já acabei tomando spoiler já há muito tempo. Mas eu quero comprar a versão que tem no Xbox para poder jogar retrocompatibilidade, né? Porque, mesmo sabendo o que acontece, eu sei que é um jogo muito, muito aclamado e que introduziu as mecânicas da sequência, que a gente vai falar no próximo bloco aqui do Game Shark. Então não sai daí porque ainda tem muita coisa pra gente discutir. Chapeuzinho, tchau, tchau, até mais. Game Shark sobre a franquia Red Dead Redemption está de volta. Lucas, está preparado para falar sobre um dos melhores jogos dos últimos anos? Poderia falar sim, mas falarei Iha! Tô sim, Bru. Então bora! Red Dead Redemption 2 foi anunciado em outubro de 2016 pela Rockstar. Dias antes, eu lembro muito bem disso, a empresa fez algumas prévias nas redes sociais, deixando todo mundo muito louco, sem saber se ia ser um remaster do primeiro jogo, uma continuação, todo mundo ficou de olho. E aí no anúncio a empresa apenas divulgou uma arte e detalhes sobre o lançamento e plataformas. Poucos dias depois, o primeiro trailer do game foi revelado de fato. É um jeito bem diferente que a Rockstar tem de anunciar seus games, né? A gente não costuma ver eles aparecendo numa E3, em eventos, em conferências para falar, ó, esse aqui é o novo GTA, esse aqui é o novo Red Dead. Eles sempre fazem assim do nada, sozinhos nas redes sociais. É curioso esse formato da Rockstar. Eu acho que não só curioso, mas como uma prova da confiança que eles têm na propriedade intelectual deles, né? A Rockstar tem 3 franquias ali de carro como carro-chefe e as 3 têm um nome imenso. Assim, mesmo se você não gostar muito de videogame, você sabe o que é um GTA. Então assim, não precisa falar muito. No dia que a Rockstar anunciar um GTA novo, minha filha, minha Bruna Pernilhas, isso aqui vai abaixo esse mundo. Vai, com certeza. Bom, Red Dead Redemption 2 ele foi adiado algumas vezes. Inicialmente ele estava previsto para chegar em 2017, mas ele acabou sendo lançado mesmo em outubro de 2018 para PlayStation 4 e Xbox One. A versão para PC chegou um pouquinho depois, em novembro de 2019. Bru, vale mencionar que esse foi o primeiro game da Rockstar desenvolvido já para gerações de consoles do PlayStation 4 e do Xbox One. Aliás, a produção de Red Dead Redemption 2 começou logo após o lançamento do primeiro game da série, né, o Red Dead 1. E assim, para essa tarefa, a Rockstar decidiu criar uma equipe com funcionários de diferentes filiais da empresa, e a gente tem uma estimativa de que cerca de 2.000 pessoas tenham trabalhado nesse jogo. É muita gente, Bruna Penilhas.
É muita gente. E um dos principais objetivos da Rockstar durante o desenvolvimento era criar um mundo aberto vivo, ainda mais vivo do que a gente viu no primeiro Red Dead Redemption, e que fosse muito além das missões principais e das cutscenes. Por isso, o Red Dead Redemption 2 é muito mais ambicioso que o jogo anterior. E mesmo com tanta experiência e com tantos anos à disposição para desenvolver o game, a dona Rockstar acabou repetindo aí a fórmula, a cultura do crunch que é tão presente, infelizmente, no mercado de games, né? Inclusive, esse caso específico do Red Dead Redemption 2 teve uma repercussão imensa na indústria no mundo inteiro. É muito triste porque a gente fala já em cultura, porque é algo muito costumeiro, né? Vale lembrar aqui que o crunch é quando um funcionário ele precisa trabalhar muito mais do que a sua carga horária normal, né? Aquela combinada com os patrões. Às vezes, esse trabalho extra pode até durar semanas, meses ou até anos. E assim, o pior de tudo é que nem sempre os funcionários eles são remunerados apropriadamente por isso. Isso porque muitos estados nos Estados Unidos não regulam hora extra, né? Não tem leis para regular hora extra. E assim, em períodos severos de crunch, que é esse período de trabalho extra, esses desenvolvedores eles podem chegar ao que a gente chama de burnout, que é quando o nosso corpo atinge o limite físico e mental de estresse. A gente já ouviu relatos de desenvolvedores que até foram hospitalizados por conta da carga excessiva de trabalho, né, Bru? Principalmente por conta dessa carga excessiva de trabalho extra. Sim, e no caso da Rockstar, tudo começou quando o Dan Houser, o cofundador e ex-roteirista líder da empresa, ele saiu de lá recentemente, revelou ao site Vulture que a equipe de Red Dead Redemption 2 foi obrigada a trabalhar 100 horas por semana diversas vezes, é um absurdo. Depois dessa repercussão negativa, o Houser meio que tentou ali esclarecer que a situação só valia para o time de roteiristas, com ele incluso. Na época, alguns funcionários da Rockstar chegaram a defender o estúdio publicamente. Ao mesmo tempo, veteranos e ex-funcionários afirmaram que as longas jornadas de trabalho faziam parte da cultura da empresa e que podiam durar, Lucas, 80 horas ou mais por semana. Bem complicado. Mas agora a gente precisa falar sobre os principais aspectos de Red Dead Redemption 2. O game não segue exatamente os acontecimentos do primeiro jogo, né, Lucas? É isso mesmo, Bru. Na verdade, Red Dead 2 antecede os eventos do primeiro jogo e sendo servido então como uma prequela, né? Que é como a gente chama esse tipo de história. No game a gente assume o controle do protagonista Arthur Morgan. E a ideia do jogo é mostrar como a gangue do Dutch van der Linde chegou ao fim. No primeiro jogo a gangue é mencionada várias vezes e até a gente vê o Dutch, né? Mas a gente não vai entrar muito nesses detalhes para não dar spoiler pra galera. Exatamente. A gente também vê em Red Dead Redemption 2 um John Marston bem mais jovem e bem mais inconsequente ao longo da história, já que ele fez parte da gangue do Dutch, e inclusive essa gangue que a gente tem que perseguir no primeiro jogo, como a gente mencionou lá no primeiro bloco. Bom, o Red Dead Redemption 2, ele é ambientado em estados fictícios dos Estados Unidos em 1899. Tudo começa quando a gangue é obrigada a fugir após um assalto que não deu certo em um lugar chamado Blackwater. Por conta do período histórico em que a caça aos ladrões e aos foras da lei se tornou mais constante, até nas pequenas cidades do país, a gangue do Dutch passa por poucas e boas para conseguir sobreviver. E aí eles percebem que não dá para continuar seguindo essa vida, eles decidem então fazer uns últimos assaltos ali para guardar um dinheiro e conseguir se aposentar de vez. Seu papel como Arthur é ser um dos braços direitos do Dutch, que é o grande líder da gangue. Além de liderar e participar de missões em nome do grupo, que inclui desde pequenos roubos até golpes mais elaborados, Arthur também precisa ajudar o acampamento da gangue. E é aqui que a gente encontra uma das mecânicas mais interessantes em Red Dead Redemption 2. Controlando o Arthur, o jogador pode prover comida, recursos e até melhorias para essa gangue. E quando você está no acampamento, é possível conversar, você pode interagir com os personagens que estão lá também. E isso vai aumentando bastante a conexão entre o jogador e a gangue que a história nos apresenta, né? E até vai nos ajudando a entender um pouquinho mais do Arthur. Vivenciar a rotina do grupo e conhecer a personalidade de cada membro dá a sensação de que você realmente tá no Velho Oeste, Bru.
Ah, é maravilhoso. Essa mecânica do acampamento é uma das minhas partes favoritas do jogo. E falando um pouco sobre o mundo aberto, é realmente impressionante como o Red Dead Redemption 2 tem uma variedade de atividades para os jogadores. Muito mais do que o primeiro, inclusive. Vale mencionar que algumas atividades secundárias são bem bacanas, inclusive, porque muitas vezes elas adicionam detalhes importantes para a narrativa. O mapa do game é muito grande mesmo, e muitas vezes você vai ter que percorrer ele a cavalo, principalmente quando você está entrando em regiões inéditas pela primeira vez. E aliás, meu amigo, fica aí a dica, não esqueça de cuidar muito bem do seu cavalinho, tá? Tem que limpar o pelinho, dar comidinha, não esquece porque você precisa dele em vários momentos aí do jogo. Entre as atividades secundárias, Bru, existe uma que eu gosto muito, eu sei que nosso videomaker Yuri também gosta muito, que é a caça, né? E tem uma variedade enorme de animais pra gente caçar em Red Dead 2. Com essa atividade, a gente pode obter recursos pra gangue, além de produzir itens e também pode caçar pra vender, né? O sistema de caça, ele não é simples, ele é bem assim, ele tenta imitar a realidade, ele é complexo. Então assim, o tipo de disparo e a precisão do tiro do jogador influenciam na qualidade da carne. Por exemplo, se você machucar muito um animal, o valor dessa carne vai diminuir consideravelmente. Além disso, o animal abatido pode apodrecer se ficar muito tempo na sela do seu cavalo, então presta atenção. Também vale mencionar, Lucas, que Red Dead Redemption 2 ainda conta com minigames de pôquer, dominó e muito mais. Alguns aspectos do primeiro jogo permanecem também, como o sistema de moralidade e a mecânica do Dead Eye que a gente comentou. Mas a gente também precisa mencionar a ambientação do jogo em si, porque além de imenso, o mundo de Red Dead Redemption 2 é lindo, com uma variedade absurda de cenários e detalhes. O objetivo da Rockstar de criar um mundo vivo deu muito mais do que certo, na minha opinião. É muito doido quando a gente entra num bar e consegue ver que tem várias garrafinhas diferentes, cada uma com rótulo. É sensacional a ambientação desse jogo, bro. E esse grande mapa, ele contempla novamente estados fictícios dos Estados Unidos, são 5 no total, e alguns deles já aparecem no primeiro jogo. O bacana é que, além das paisagens naturais, que contemplam aí florestas, montanhas e também as planícies, dá para visitar cidades que são mais avançadas e industrializadas e também vilarejos menores, que ainda respiram essa estética velho oeste aqui, ó, fria e crua. Mas tem outro aspecto muito bom do jogo, que é a trilha sonora, né, Lucas? Isso mesmo, o grandíssimo Woody Jackson, que trabalhou no primeiro Red Dead Redemption e também GTA V, ele é o compositor de Red Dead Redemption 2. E é importante a gente entender que o game ele possui 3 tipos de trilhas sonoras diferentes. Tem uma trilha que é interativa, que acontece quando o jogador está explorando esse mundo enorme, mas também tem a narrativa, que rola durante as missões do game, e ainda essa terceira, que é a ambiental, que são aquelas músicas que tocam no acampamento com a sua gangue, quando você está reunido com todo mundo na fogueira, ou até tá tocando ali sozinho perto do fogo, bro. Além disso, Red Dead Redemption 2 conta com colaborações incríveis com artistas como D'Angelo, Willie Nelson e Josh Homme. Eu nem mencionei, já tô aqui arrepiada só de mencionar o Unshaken, que é a música que o D'Angelo canta. Ela toca num momento bem específico, bem intenso e bem emocionante do jogo. Eu vou chorar, Lucas, por favor, continue. Segura a peruca, bro. Mas eu acho que é legal a gente falar de uma curiosidade também, porque tem uma música que acabou fazendo sucesso por conta de Red Dead Redemption 2, mas não tá na trilha sonora. Eu tô falando de Old Time Road, do Lil Nas X. Antes de estourar como um viral, a música ela ganhou muita fama no SoundCloud, a versão demo dela, porque quando ela foi lançada, a Red Dead 2 estava fazendo muito sucesso. E aí os jogadores pegavam vídeos de longas cavalgadas com cavalo no jogo e colocavam a música, postando aí uma espécie de vídeos de fã no YouTube. Isso ajudou muito, né? O sucesso de Red Dead Redemption 2 ajudou isso a se tornar um meme e ajudou muito a carreira do Lil Nas X lá no começo, fazendo Old Time Road encontrar os caminhos do sucesso, bro. Fica aí a curiosidade, porque quando você me contou isso, quando eu tava fazendo o roteiro do programa, eu não sabia. Então, espero que tenha sido uma curiosidade bacana pra vocês também. Bom, agora a gente vai pro rápido intervalo, logo mais o Game Shark tá de volta pra falar um pouco mais sobre Red Dead Redemption 2, não sai daí. Game
Game Shark está de volta agora para falar sobre a recepção de Red Dead Redemption 2 ao redor do mundo. O jogo foi um sucesso de crítica. As versões para console têm média 97 no Metacritic, enquanto a versão para PC mantém nota 93. Muitos sites especializados elogiaram a história e o mundo aberto do jogo, e alguns deles pontuaram que o realismo do game às vezes pode ser exagerado e até limitar a experiência do jogador. Pra mim são dos pontos fortes, Bru. Mas assim, falando de premiação, no The Game Awards de 2018, essa que é uma das maiores premiações dos videogames do mundo, Red Dead Redemption 2 recebeu 8 indicações, incluindo a de jogo do ano. Ele venceu as categorias de melhor narrativa, melhor trilha sonora, melhor design de áudio e melhor performance aí do Roger Clark como Arthur Morgan. O Red Dead 2 foi o jogo favorito de muitos em 2018, mas esse ano não teve uma categoria muito fácil para o principal prêmio da noite, né? O game estava competindo ao título de melhor jogo do ano com o novo God of War, que acabou levando o prêmio da noite, né? E ainda tinha Marvel's Spider-Man, tinha Celeste, que é maravilhoso, Assassin's Creed Odyssey e Monster Hunter World. Que ano, viu, Bru? Foi difícil e olha, pau a pau God of War e Red Dead Redemption 2, né? Eu tava torcendo muito pra God of War porque eu gosto muito da história desse jogo, eu gosto muito como ele conseguiu transformar a franquia, sabe? Pra um jogo de narrativa ele foi muito inovador. Mas eu gosto muito do Red Dead Redemption 2 também, pra mim é um dos melhores jogos de todos os tempos. Mas eu acho que ali, ele venceu bastante categoria, melhor trilha sonora, melhor narrativa. Deu pra suprir, vai, a falta da categoria de melhor jogo do ano. Eu acho que foi justo, na minha opinião. Cara, eu entendo o apelo do God of War por conta do lance da câmera que ela não corta, né, do plano de sequência, é realmente muito legal. Entendo que a narrativa é incrível, a história do pai com o filho, eu acho que merecia a melhor narrativa, por exemplo, mas eu acho que o grande jogo do ano desse ano foi Red Dead Redemption 2, pelo conjunto da obra, Bru. Red Dead 2 tem uma narrativa muito boa, mas tem um mundo imersivo e rico em detalhes que eu acho que God of War peca. Justo. Vencendo o prêmio de jogo do ano ou não, vale mencionar que Red Dead Redemption 2 já vendeu mais de 36 milhões de unidades desde o lançamento. Em apenas 3 dias, gente, o game faturou mais de 725 milhões de dólares, sendo considerado o maior fim de semana de lançamento na história da indústria de entretenimento. Não é só na história dos videogames, não. Nos primeiros 12 dias de lançamento, o Red Dead Redemption 2 vendeu 17 milhões de cópias. É impressionante pra caramba, pra não falar um palavrão aqui. Quase 20 milhões de unidades, Bruno Penilhas. É realmente... E assim, é o segundo jogo da franquia, né? Não é uma franquia que tem 35 anos, que a gente falou de Dragon Quest. E eu entendo as críticas que rolaram dos jogadores, da mídia especializada em relação ao realismo do jogo. Eu super entendo quem acha o jogo super chato, que não aguenta ficar cavalgando de um cantinho do mapa até a outra extremidade, depois voltar e depois Mesmo com as viagens rápidas, eu entendo, acho justo, porque aí é questão de gosto de cada um e cada um leva em consideração como quer passar o seu tempo de jogatina, porque Red Dead Redemption não é um jogo curto, mas pra mim foi uma experiência muito boa, foi um tipo de experiência que eu gostei de estar ali cavalgando pra vários lugares. Eu raramente peguei trem, não usei viagem rápida, porque eu queria sentir ali a imersão do jogo mesmo cavalgando. Mas, uma coisa que vale aqui a gente mencionar é o arco do Arthur Morgan também. Ele acabou se tornando aí um personagem muito querido, acho que se tornou pessoalmente um dos meus personagens favoritos. Não sei nem se vale discutir se ele é melhor que o John Marston, porque eles dois são excelentes, mas o Arthur ali tem um arco muito interessante em que a gente vê ele mudando de opinião ao longo do jogo sobre o Dutch. E vale mencionar que dependendo das escolhas que você fizer ao longo do game, você pode ter um final bom ou um final ruim. Tem 4 finais ali. Mas enfim, eu gosto muito do Arthur. E você, Lucas? Bru, tô com você nessa, tô com o Arthur, porque eu acho que o trabalho que a Rockstar fez ali com o sistema, como o sistema de moralidade conversa com os finais que a gente vai chegando, eu acho que é muito precioso, assim, é muito a cereja do bolo para um jogo que tem o realismo como seu prato principal, né? E realmente eu
me interesso pela história dele, eu acho que realmente trouxe ali, coroou todo o sentimento de aventura que todo jogo passa. Você sente o peso daquele mundo, você sente o peso das suas decisões, você sente o peso das missões que você pega. As missões de Red Dead, mesmo aquelas que não estão na campanha principal, a gente tem muita missão secundária que vai te dando um pano pra história, que vai te dando mais detalhes sobre o Arthur, ou vai mostrando como você vai agir na missão seguinte, e tudo isso se fecha muito bem, fica muito bem amarradinho com um sistema de moralidade que vai te levar pra um dos finais possíveis. Tem o epílogo também, Bruno, que eu acho que vale a pena citar. Eu sou ruim em não dar spoiler, então eu vou deixar pra você falar sobre ele. Não, só basta dizer que ele é a cereja do bolo desse jogo, porque toda a história principal já é fantástica, é muito boa mesmo, e aí tem esse epílogo que, pelo amor de Deus, é maravilhoso. E também vale mencionar os personagens secundários. A gente tem ali a Sadie Adler, que é, apesar da origem dela meio controversa, meio clichê, né, ela acaba se tornando uma personagem de destaque ali. Se você ainda não jogou Red Dead Redemption 2, jogue, não precisa ter jogado o primeiro, só vai ali, pesquisa a base da narrativa e vai direto pro 2 se você quiser. Agora a gente não pode deixar de mencionar o modo multiplayer de Red Dead Redemption 2, o chamado Red Dead Online, né, Lucas? Bru, o modo foi disponibilizado inicialmente em fase beta quando o game base foi lançado. Eventualmente a versão definitiva foi lançada e atualmente é possível comprar o modo multiplayer de maneira independente do jogo base, do modo da campanha single player, que é uma estratégia bem interessante por parte da Rockstar, né? Em Red Dead Online você pode criar um personagem que vai viver no mesmo mundo para quem jogou a campanha, então você vai reconhecer diversos lugares, e a Rockstar quis aí aproveitar um pouco o sucesso do GTA Online para adaptar as mesmas mecânicas, só que agora nesse mundo, nesse universo do Velho Oeste. Olha, eu preciso admitir que eu joguei muito GTA Online na minha vida, mas o Red Dead Online eu basicamente só criei minha personagem, joguei uma hora ali e não voltei. Mas eu sei que é um modo com muitas atividades para serem feitas, você pode se unir a uma gangue com desconhecidos ou amigos, você pode se especializar em uma carreira, tem bastante coisa para fazer. Eu não tenho muita vontade de voltar pro Red Dead Online, apesar do mundo do jogo ser muito bom, mas é porque é um game que exige muito do jogador, né? Então eu prefiro deixar ele ali quietinho por enquanto. Bom, agora a gente vai conferir uma reportagem do Gabriel Benzi sobre outros jogos ambientados no Velho Oeste, pra quem aí gosta bastante do tema. Bora conferir. Aproveitando o clima intenso de Velho Oeste que estamos vivenciando no Game Shark de hoje, que tal a gente conhecer outros jogos que compartilham da mesma temática? Por isso, eu separei alguns jogos que também são ambientados no oeste estadunidense, para você que já jogou a franquia inteira de Red Dead e precisa urgente de mais conteúdo no mesmo estilo. Então, sem mais delongas, bora falar sobre uma franquia muito bem estabelecida, Call of Juarez. O primeiro jogo foi lançado em 2006 apenas para PC e foi desenvolvido pelo estúdio polonês Techland. O game foi eventualmente portado para o Xbox 360 em 2007, e nele você joga nos anos 1880, controlando Billy, um garoto de 17 anos que está caçando o ouro perdido da cidade de Juarez. Esse tesouro teria sido perdido pelos aztecas e a lenda diz que há uma maldição fazendo com que quem o procura apenas encontre o infortúnio. O jogo começa logo após Billy retornar de uma expedição de 2 anos em busca do ouro, mas sem nenhum sucesso. Chegando em casa, sua mãe e seu padrasto são assassinados e seu tio Ray acredita que Billy seja o culpado. Assim, o protagonista vai atrás de respostas enquanto é procurado por Ray. Call of Juarez conseguiu chamar a atenção o suficiente para garantir mais 3 jogos para a franquia. Em 2009, foi lançado Call of Juarez Bound for Blood, que funciona como uma prequel para a história do primeiro jogo. Dessa vez, um pouco mais refinado, o FPS de ação e aventura vendeu mais de 1 milhão de cópias para PC, Xbox 360 e PS3 em seu primeiro ano. Os outros 2 jogos da franquia não fizeram tanto sucesso. O Call of Juarez The Cartel foi um grande fracasso, lançado em 2011. Com nota 48 de 100 no Metacritic, o jogo se passa nos anos 2000, diferente da temática de Velho Oeste da franquia, e foi fortemente criticado pela sua narrativa. O mais recente jogo da franquia, Call of Juarez Gunslinger, foi melhor aceito e mudou um pouco o gameplay, focando em uma pegada mais arcade. A segunda franquia da lista é a de Desperados.
O primeiro jogo foi lançado em 2001 apenas para PC e se trata de um game de estratégia em tempo real, porém com a temática de Velho Oeste. Desperados, Wanted Dead or Alive tem nota 78 no Metacritic e é elogiado até hoje por ter uma história aprofundada, mesmo focando boa parte do jogo na ação e no combate. O jogo ganhou uma sequência direta em 2007 chamada de Desperados 2, que acabou não fazendo tanto barulho. Depois dos primeiros games, a franquia foi comprada pela THQ Nordic, que lançou em 2020 o melhor jogo da saga até então. Desperados 3 chegou depois de 13 anos e serve como uma prequel para o primeiro jogo da franquia. O jogo foi lançado pela primeira vez em consoles, chegando no PS4 e Xbox One, além do PC. Com nota 86 para PC, 85 para Xbox One e 82 para o PS4 no Metacritic, o game foi bem aceito pelos fãs da franquia, exaltado pela crítica e até indicado a melhor jogo de simulação ou estratégia no The Game Awards 2020. E para fechar a lista de hoje, bora falar sobre West of Dead, um jogo shoot 'em up que tem a temática de Velho Oeste, mas com seus diferenciais. O game foi lançado ano passado para PC, Nintendo Switch, PS4 e Xbox One. Nele, controlamos um homem que acabou de morrer chamado William Mason. A história se passa nos anos 1880 em um lugar chamado Purgatório, em Wyoming, que é um lugar real no oeste dos Estados Unidos. Por lá, você enfrenta monstros, bruxas e todo tipo de criatura para avançar pelo mapa, que é gerado de forma procedural, ou seja, é criado conforme você avança no jogo. West of Dead ainda tem algumas mecânicas de roguelike e tem um visual incrível. Fica aí a dica para quem tá buscando algo diferente e ao mesmo tempo desafiador. E agora que essa reportagem tá acabando, aproveita e corre lá na hashtag GameShark e me conta se você ficou na vontade de jogar algum desses outros jogos de Velho Oeste, porque eu vou ficando por aqui e vejo vocês depois. Até mais, pessoal! Lucas, meu amigo, o tempo de hoje acabou. Muito obrigada aqui pela nossa festa de peão de Red Dead Redemption 2 e 1 e Revolver. Foi na salada bota, foi na palmada bota. Bru, muito obrigado por me receber aqui mais uma vez. Obrigado pra você de casa que nos acompanhou. E você sempre pode comentar o que achou do nosso programa usando a hashtag GameShark, não é, Bru? Isso mesmo, galera. A gente se vê no próximo Game Shark. Um beijão pra vocês. Se cuidem. Tchau. Iha! Iha!